Boa noite a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Dilson Ferreira, juntamente com o Fábio Mordara e com o Fernando de Oliveira Marques, que também são coordenadores do PNBE, nós iremos conduzir esta reunião. O Fernando será o mediador e o Fábio fará o encerramento. Agradeço a presença, a participação de todos que nos assistem. Em especial, quero agradecer e trazer uma saudação aos nossos nobres palestrantes, professor Antônio Corrêa de Lacerda e o professor Paulo Feldman. Obrigado por aceitar nosso convite e por compartilhar conosco sua vasta experiência em economia do Brasil e internacional, e a grande contribuição que ambos têm aportado ao longo destes anos, junto ao governo, junto à iniciativa privada e, em especial, junto à área de educação. Neste momento de grande incerteza na área política brasileira e de grandes incertezas também na economia mundial, há uma grande expectativa para as palestras de hoje, também sobre as perspectivas do que acontecerá com a economia em 2023, a economia mundial e a economia brasileira. Este ano, o PNBE tem se dedicado quase que exclusivamente à defesa da democracia, a preocupação que se tem tido com o aspecto político e as consequências da democracia. Neste momento, nós estamos olhando para as consequências do que está acontecendo na democracia na economia. E sabemos que as medidas políticas deste período têm um impacto muito sério na economia e requererão um esforço muito grande para uma correção disso, né? Todos nós estamos carentes de boas informações, principalmente no meio de tanta informação ruim, tanto fake news, né, e tanta distorção. A balizada experiência dos senhores palestrantes está sendo muito esperada. Quero aproveitar para agradecer a participação e a contribuição do Instituto Cordial pela administração técnica que o Luiz, aqui representando, traz a nossa webinar. Agradecer o apoio de parceiros como a FECAP, que é parceira no nosso projeto de liderança empresarial cidadã, e o apoio que a Confederação Nacional de Serviços também tem continuadamente aportado aqui no PNBE. Quero lembrar que o PNBE, conhecido de todos vocês, mas é importante frisar que tem um ideário muito rígido, muito importante e que tem sido seguido em todas as nossas atividades. O PNBE busca um país socialmente justo, busca um ambiente sustentável, tanto no aspecto de sustentabilidade de uma forma geral, de meio ambiente em particular. Um país que seja eticamente respeitável, economicamente forte, professores, e politicamente democrático. Insistimos nesse último ponto do politicamente democrático. Quero agradecer a todos. Vamos iniciar nossos trabalhos e eu passo a palavra agora ao Fernando Oliveira. Fernando, por favor. Obrigado, Dilson. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação participar e fazer a mediação nessa noite, nesse painel, relativamente à economia brasileira e as perspectivas para 2023. Nós estamos no mês que se celebra também a data do economista e, por isso, esse webinar, além do mês do advogado, do ensino jurídico, dia 13 celebra também o Dia do Economista. E com grande satisfação é que nós conseguimos reunir aqui dois grandes professores doutores, professor doutor Antônio Corrêa de Lacerda, que foi meu professor na FEA, quando fiz economia,
nosso presidente do Conselho Regional, do Conselho Federal de Economia, é presidente do Conselho Federal, coordena o programa de pós-graduação em economia lá na nossa faculdade, na querida PUC de São Paulo, participa de diversos órgãos da Fiesp, da FEComércio na área de economia, autor de diversos livros, comentarista nos meios de comunicação na área de economia e, portanto, vai estar conosco aqui trazendo todo o seu conhecimento, aliado da academia e da empresa, porque exerceu grandes funções em diversas empresas multinacionais, também aqui no Brasil, tendo morado na Alemanha. De outro lado, o nosso querido companheiro, professor Dr. Paulo Feldman, eminente professor também da Faculdade da USP, de Economia da USP, formado pela Poli, Engenharia, com uma vasta carreira acadêmica e também com experiência empresarial em diversas grandes empresas e bancos, né? Nosso colaborador no PNBE, coordenador, participa de grupos de estudo em universidades estrangeiras na China e na Hungria, além da atividade de professor aqui junto à FEA USP São Paulo. Portanto, não poderíamos estar brindando melhor o Dia do Economista com os dois grandes nomes, dois grandes expoentes, dois grandes professores, dois grandes queridos amigos. O desafio é enorme. A economia brasileira e a economia internacional passam por momentos entusiasmadores, para dizer o mínimo. O Brasil já não vinha bem, passa por uma pandemia, por uma crise internacional e um momento político polarizado de eleição. Portanto, estamos vivendo hoje aquilo que me levou a fazer economia na década de 90, tempos economicamente emocionantes. E, portanto, a contribuição do professor Lacerda e do professor Paulo serão de enorme valia, pelo que já adianto que será programa obrigatório para que os meus alunos na PUC assistam e comentam, façam trabalho a partir das falas dos eminentes colegas professores economistas. Sem mais, eu passaria primeiro a palavra ao nosso professor Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do nosso Conselho Federal, para que faça os seus comentários, avisando que depois, em seguida, passaremos a palavra ao professor Dr. Paulo Feldman, e as perguntas dos nossos amigos e amigas vão direcionando por escrito no chat, que eu vou organizar, e depois do tempo dos professores, de 15, 20 minutos cada um, nós faremos as perguntas e faremos os debates, esclarecendo aos amigos e amigas que estão aqui presentes. Muito obrigado. Professor Lacerda, a palavra é sua. Fernando, acho que não temos o professor Lacerda. Acho que estava congelada a imagem, acho que não temos. Então, passamos a palavra para o professor Paulo Feldman, enquanto o professor Lacerda restabelece o sinal. Professor Paulo, pode ser? Claro. Bom, eu queria, antes de iniciar minha fala, dizer que estou muito feliz aqui com o convite que vocês me fizeram. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte do PNBE desde o começo e tenho uma admiração enorme pelo PNBE, por isso que eu estou no PNBE, acho que há 30 anos, não sei se, desde a fundação praticamente. E o PNBE se transformou muito ao longo dos anos e sempre acompanhou de perto a realidade brasileira e tentou interferir na mesma. Então, fico muito feliz com o convite e muito honrado por participar junto com o professor Antônio Lacerda. Ele não está aqui agora nesse minuto, deve ter caído, mas eu, na FEA, eu dou aula de Economia Brasileira no curso de graduação. As aulas começam semana que vem, no segundo semestre,
E o livro-texto que eu uso com os meus alunos é o livro do professor Lacerda, que é O Mito da Austeridade. Eu acho um dos melhores livros que já saiu de economia brasileira nos últimos tempos. Bom, eu queria, então, começar a minha fala dizendo o seguinte. Coincidentemente, hoje, no Jornal Valor, na página 2 do primeiro caderno, tem um gráfico muito interessante. Quem tiver o Jornal do Valor, eu recomendo. É um gráfico que mostra o crescimento de diversas regiões do mundo nos últimos 32 anos, desde 1990. E por ali a gente vê que a América Latina teve o pior crescimento nesses últimos 30 anos. A América Latina permaneceu o tempo todo. Houve alguns períodos de alta, um pouco maior, mas, no geral, a América Latina está lá próxima dos 2% de crescimento anual, na média. Às vezes mais baixo até, mas ficou em torno dos 2%. Os países asiáticos, que estão em primeiro lugar, cresceram, em média, nesse período, 8% a 9% ao ano. Bom, então, isso é fundamental, a gente saber qual é a diferença entre o nosso, por que nós crescemos tão pouco e por que os asiáticos crescem tanto, é fundamental. E isso tem muito a ver com o Brasil, claro, América Latina. Nós fizemos praticamente os mesmos erros que eles fizeram. Então, vamos ver as principais diferenças, né? Quando a gente analisa os países asiáticos, principalmente a China, a Coreia, o Japão e a Índia, o Japão não teve um crescimento tão grande quanto os outros, mas esses três, Coreia, Índia e China, tiveram esse crescimento incrível na faixa o mais baixo de 7% ao ano, a China de 9% ao ano. Qual a diferença? A diferença, primeiro, esses países tiveram planos e seguiram muito a sério o planejamento. Planejamento foi algo fundamental para esses países. Anualmente, eles revisam o plano decenal, o plano quinquenal, mas eles têm sempre um horizonte de longo prazo. Isso é fundamental. Nós não temos isso. Outra coisa fundamental nesses países, investiram pesado em infraestrutura. Coisa que nós não fizemos. E vejam, quem analisa a história da China percebe que o início da Revolução Chinesa foi nos anos 90, quando o que a China fez foi investir em infraestrutura. Dotou o país das melhores ferrovias, das melhores estradas, de redes de telecomunicações, isso nos anos 90. Nos anos 2000, com a virada do século, as empresas do mundo inteiro foram para a China, por conta da infraestrutura que eles tinham, que era das melhores do mundo e tem até hoje. Então, estou falando isso porque são duas coisas exatamente que nós não fazemos. Vejam, todos vocês, ou a maioria de vocês, lembra do presidente Fernando Collor, quando ele foi eleito, que ele dizia: o carro brasileiro é uma carroça e a gente tem que abrir as importações. Vamos ter carros importados aqui. Pois bem, por que o carro brasileiro era uma carroça naquela época? Fundamentalmente por conta dos problemas da infraestrutura. Por quê? Porque produzir no Brasil é muito difícil. Transporte de mercadorias é feito por rodovia, ao contrário da maioria dos países do mundo, o transporte é por ferrovia. Isso na época do Collor. Passaram-se 30 anos. Melhorou? Não. Os portos e aeroportos continuam praticamente com os mesmos problemas. O país continua com problemas de energia elétrica, até pior hoje. Se a gente comparar a tarifa de energia elétrica daquela época e de agora, vê que houve um crescimento muito grande e a qualidade do serviço piorou muito. Então, veja, a gente tem problemas que não foram resolvidos nesses anos todos e que devemos começar a atuar em cima disso.
enquanto não atuarmos nessas duas coisas que eu mencionei, vou mencionar outras, mas que são a questão da infraestrutura e a questão do planejamento, nós não podemos pensar que vamos ser um país desenvolvido. Tá? Agora, além disso, nós tivemos um erro fundamental, que foi o destruir a nossa indústria. Esse foi um erro que foi cometido por todos os sul-americanos, principalmente. Abrimos as importações, fortalecemos as nossas moedas. Com o fortalecimento da nossa moeda, ficou fácil importar e dificílimo exportar. Bom, nós que éramos o 6º maior país industrial do mundo nos anos 80, o 6º maior. Só os países muito desenvolvidos tinham uma produção industrial maior que a brasileira na época do governo Sarney. Hoje, não estamos entre os 20 maiores produtores industriais. Perdemos a nossa capacidade industrial em inúmeros setores. O Brasil era muito forte no setor têxtil, era muito forte no setor de calçados. Isso tudo acabou. Perdemos a indústria, perdemos os empregos qualificados, porque os empregos qualificados estão na indústria. O Brasil, nesses últimos 30 anos, teve um crescimento enorme do setor agrícola. O agronegócio hoje é 30% do PIB brasileiro, mas a indústria de manufatura é 9% do PIB brasileiro. Invertemos a situação. Sendo que a agricultura não gera emprego e a indústria gerava. Então, temos aí alguns erros básicos no nosso país que só vão ser resolvidos através de planejamento e definição de prioridades. Agora, além dessas questões, existem outros aspectos importantes que eu não posso deixar de falar quando a gente fala do nosso país. E temos um problema cultural no nosso país muito forte, que é difícil de ser resolvido, porque as questões culturais são difíceis, as questões econômicas são mais fáceis. Mas nós temos uma questão, que é a questão do corporativismo. O corporativismo é muito forte no nosso país. Nós temos pouca gente pensando no país, mas muitos grupos que pensam no interesse próprio dos grupos. E esses grupos, muitas vezes, atrapalham o desenvolvimento do país. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, são alguns exemplos, mas o mais importante deles é o setor financeiro, o setor bancário. Vejam, o setor bancário brasileiro, o setor financeiro, é extremamente poderoso no Brasil e consegue impor taxas de juros das mais altas. Eu tenho aqui comigo, não posso mostrar para vocês, mas a revista Economist, eu gosto muito da revista Economist, porque ela toda semana publica uma tabelinha mostrando a situação dos 40 países mais importantes do mundo em termos dos principais indicadores econômicos. Inflação, taxa de juros, crescimento do PIB, desemprego, etc. Bom, nós temos inúmeros países hoje no mundo que têm inflação. Vários. No entanto, só um país tem uma taxa de juros maior que a do Brasil, neste momento, para combater a sua inflação, que é a Turquia, que está com uma inflação de 60% ao ano e tem uma taxa de juros de 15% ao ano. A taxa brasileira é de 13,5%, a segunda taxa de juros mais alta do mundo, pelo menos entre os 45 países mais importantes. Essa taxa de juros tão alta, ela é completamente descabida, mas ela é aceita justamente porque há um predomínio muito grande da vontade do setor bancário, há uma conivência muito grande de alguns economistas, Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, mas deve concordar comigo, que há muitos economistas que formam a base de sustentação desse pensamento que justifica taxas de juros tão altas. Então, isso é claro, isso impera o desenvolvimento econômico brasileiro, porque taxa de juros alta é para diminuir o crescimento da economia, acaba gerando desemprego. E nós vivemos com isso há muitos e muitos anos. Isso precisa acabar.
Agora, eu falei em interesses corporativos, vejam como as coisas são feitas sempre para beneficiar o setor bancário. Nós tivemos uma medida agora, deprimente essa medida, um consignado, foi aprovado agora, 2 semanas atrás, o consignado em cima do Auxílio Brasil. Ou seja, a pessoa que recebe o Auxílio Brasil, que já é um valor muito baixo, e só pode ser usado mesmo, e deve ser usado na subsistência dessas pessoas, na compra de alimentos, agora essa pessoa poderá reservar uma parte do que ela recebe, deixar com o banco. E o banco, então, é quem vai gerenciar até 40% da renda dessas pessoas super humildes. Por que foi feito isso? Então, na verdade, o Auxílio Brasil, vejam, também está sendo usado para beneficiar os bancos. E a situação é assim sempre. No caso das pequenas empresas, por exemplo, o governo, no início da pandemia, soltou uma linha de crédito chamada Pronamp. Pronamp era para beneficiar a pequena empresa. Não aconteceu nada disso. O Pronamp virou um produto de prateleira dos bancos que hoje cobra 19% ao ano nos empréstimos do Pronamp. Então, vejam, esses interesses corporativos são um problema sério no nosso país. Vou dar um outro interesse corporativo, só para... Eu sei que o meu tempo está terminando, mas acho importante destacar isso. O Brasil é um país que tem uma das menores taxas de carros elétricos no mundo. Pois bem, o mundo inteiro está partindo para o carro elétrico, o Brasil não. Por quê? Por interesse dos usineiros de álcool, que acham que o carro elétrico vai destruir o carro a álcool. Então, o Brasil não tem carros elétricos. E, simplesmente, o interesse nacional não foi levado em conta para se privilegiar um grupo, no caso dos usineiros. Então, essa é uma questão fundamental que nós temos que mudar no nosso país. Enquanto os interesses corporativos predominarem, o país não vai avançar. O país tem que ter gente que pense no interesse nacional e não no interesse de grupos. E os grupos não podem ter influência desmesurada que tem no nosso país. E é por conta disso tudo que a gente não resolve. Então, para finalizar, a questão central do país, que é a questão da má distribuição de renda. A má distribuição de renda, vocês sabem que o Brasil está entre os 10 piores países do mundo em termos de distribuição de renda. Quando a gente pegar a lista do Banco Mundial, a gente vê que existem, entre os 10 piores, o Brasil e a Colômbia, os outros são todos países africanos. Mas são todos países pequenos. O único país grande que está nessa lista é o Brasil. Então, a gente não consegue resolver o problema da distribuição de renda. Isso faz com que, hoje, 60% das famílias brasileiras esteja passando uma situação de insegurança alimentar. 15% da população brasileira hoje passa fome, efetivamente, todos os dias. Então, essas pessoas não fazem parte do mercado consumidor. Tem uma renda muito baixa, 60% da população brasileira vive em famílias que têm uma renda inferior a R$3.000 por mês. Portanto, não tem como consumir. Agora, imagine vocês se nós conseguíssemos transformar essas pessoas em consumidores. Ninguém ia segurar esse país. Nós temos, então, 215 milhões de habitantes. No entanto, na verdade, nós temos 20% dessa população, que é classe A ou B, o resto, 60%, é classe D e E, e 20% que é a classe média, a classe C. Se nós conseguíssemos melhorar a distribuição de renda, claro, gerando empregos, de preferência não através de auxílios, eu acho que, evidentemente, que a melhor forma de aumentar a renda das pessoas é conseguindo emprego para elas, nós estaríamos tendo uma taxa de crescimento igual àquela dos países asiáticos. E eu queria, então, antes de finalizar, dizer que este problema, que é o problema principal,
a gente não consegue resolver há muitos e muitos anos por uma miopia das nossas elites, que acham que não querem dividir a sua riqueza e não enxergam a importância do país crescer. Porque serão eles, a elite brasileira vai ser a maior beneficiada pelo crescimento, pela melhor distribuição de renda, pelo aumento da renda, pelo fim da fome. O fim da fome vai trazer o fim da violência, vai trazer uma segurança maior para as famílias. Então, eu acho que teria muita coisa ainda para falar, mas terminou meu tempo e eu estou muito ansioso e desejoso aqui de ouvir o professor Lacerda falar. Professor Lacerda, na sua queda aí da internet, agora há pouco eu mencionei que semana que vem começam as aulas. Eu dou aula de economia brasileira nesse semestre e o texto é O Mito da Austeridade, da sua autoria. Ok, então, muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Feldman. Muito obrigado pelas suas considerações e pela sua participação. Vamos passar a palavra também agora, então, ao professor Lacerda, então, para as considerações dele. Sempre lembrando que a gente vai pondo as perguntas aí pelo chat e depois eu retomo com as perguntas aos professores. Obrigado. Professor Lacerda, a palavra é sua. Conseguiu estabilizar a internet? Começo me desculpando, houve aqui uma queda de energia daquelas que... Caiu de novo. Luiz, talvez sugeria ao professor Lacerda de ele tirar o vídeo e ficar com o som. Isso pode facilitar a transmissão dele. Ou também acessar pelo celular, eventualmente funciona. Ana, acho que poderia dar essa sugestão para o professor, caso ele queira acessar o Zoom pelo celular, pelo 4G, ou agora quase 5G. Fernando, eu fiz uma pergunta pelo chat para o professor Paulo, eventualmente poderia, enquanto o professor Lacerda não volta, ser respondida? Claro. Sim, Fábio. Professor Paulo, então, vamos aproveitar esse intervalo e o nosso coordenador aqui, o Fábio Mortara, pergunta quais as perspectivas, então, diante dessa análise que o senhor já fez inicialmente, quais as perspectivas para a economia brasileira no ano que vem, em 2023, ou seja, daqui a alguns meses? Sim. Veja, eu acho irresponsável quem fala que o ano 2023 será um bom ano. Não será. Por quê? Por conta de algumas medidas que foram tomadas agora, neste ano, por este governo, que jogaram despesas enormes para o ano que vem. Vocês sabem, a situação fiscal do governo brasileiro, nesses últimos anos, não tem sido muito boa. Todo ano, nós temos fechado com déficit, a arrecadação sempre inferior aos gastos. Pois bem, no ano que vem, essa situação vai piorar. Por quê? Porque, com a eliminação do ICMS sobre a gasolina, criou-se um problema sério para os governos estaduais no ano que vem. Os governos estaduais vão ter uma queda na arrecadação do ICMS, mas a PEC que foi aprovada dizia que o governo federal ia repor esse valor. Então, o tamanho só desse buraco, é da ordem de 120 bilhões de reais, a mais que vai sair do caixa do governo federal. Além disso, há outros gastos muito grandes. O Auxílio Brasil é uma necessidade, mas ele é um gasto importante. O professor Lacerda voltou. Então, é uma situação fiscal muito ruim para o ano que vem, que o governo federal vai ter que encarar.
além de que nós estamos com problemas sociais muito graves. Como eu mencionei, temos aí um contingente enorme de pessoas passando fome, então os auxílios não podem ser eliminados. Há necessidade, eu acabei não falando no meu tempo, mas é uma deficiência grave deste governo não ter definido uma política de geração de empregos. Não houve, nós estamos sem. Precisamos de uma política de geração de empregos, esperamos que ela venha. Mas isso demora. Isso demora, não se pode imaginar que no ano 2023 a situação estará resolvida. Será um ano muito difícil. 2024 já, sim, acho que é um ano onde a situação estará encaminhada. Espero que se crie um clima otimista no Brasil, que os investimentos venham, porque eles minguaram também, tanto os nacionais como os externos. Então, mas, infelizmente, o ano 2023 não será um ano positivo, não. Não se pode imaginar isso. Acho que o Lacerda agora está podendo falar, né, Lacerda? Professor. Posso, sim. Vocês me ouvem? Sim. Perfeito. Obrigado. Então, dando continuidade, agradecendo, então, essa oportunidade de estar aqui. Bom, o tema é perspectivas para 2023, e o quadro não é fácil, como delineou muito bem o Feldman. Nós temos um quadro doméstico muito complexo, com elevação do custo de vida, elevação da taxa de juros, desemprego altíssimo, insegurança alimentar, não é? Quebra de empresas, a ausência completa de uma estratégia de desenvolvimento, de uma política econômica voltada para o desenvolvimento, né? Sequer ministérios nós temos, né? Porque, sob o argumento equivocado da racionalização, se promoveu uma extinção de ministérios muito importantes, dos antigos ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio, do Trabalho e Emprego, que, por sua vez, no governo Temer já havia incorporado a Previdência. Você criou um elefante branco, que é o Ministério da Economia, que não tem capilaridade, não tem interlocução com os agentes econômicos, né? Com os empresários, com os trabalhadores, com a sociedade. Então, é muito ruim, porque a situação é complexa, não só o quadro nacional como internacional, e nós estamos sem armas para enfrentá-la, né? Sem equipamentos, sem estratégia. E sem estratégia, você não vai a lugar nenhum. Bom, 2023 tem uma eleição no meio, e isso, obviamente, vai depender do caminho que o país vai trilhar, não é? Eu achei muito interessante aqui a fala de início, que se destacou o papel da democracia, né? A democracia, o Estado democrático de direito, a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra nas universidades, né? São elementos fundamentais para se ter um ambiente econômico e político favorável à melhora da qualidade de vida das pessoas, né? Via emprego, via renda. E por que essa posição é importante? Eu parabenizo o PNBE por externá-la e todas aquelas entidades que vêm se manifestando a respeito. Eu me lembro, em 2018, e que eu participei de alguns debates, em que o argumento, né, que se apresentava é que estavam optando por uma política econômica liberal. E eu questionei essa questão porque, obviamente, o que se apresenta no Brasil não é propriamente uma deficiência de modelo em si, não é? Se é mais liberal ou menos liberal. É uma ausência completa de estratégia, né? Daí a importância de se restabelecer as condições ideais para que haja essa conjunção de fatores. A elevação dos juros, que já foi aqui fortemente apresentada, ela tem consequências danosas para a economia brasileira. Primeiro, porque ela, por óbvio, encarece o crédito, o financiamento, no momento em que você tem 70 milhões de famílias brasileiras endividadas.
Você tem milhares de empreendedores inadimplentes, quebrados, não é? E você elevar a taxa de juros num panorama como esse vai afundar ainda mais a economia, vai agravar a recessão, vai agravar os impactos negativos da crise. Além disso, torna o financiamento da dívida pública extremamente elevado. Só esse ano, o Brasil vai pagar de juros sobre a dívida pública 700 bilhões de reais em 2022. Portanto, é 7% do PIB. Não há paralelo. Nenhum outro país gasta proporcionalmente tanto quanto o Brasil. Então, é esse quadro dramático que o novo governo, ou o novo governante que vai assumir, enfrentará em 2023. Um quadro internacional também complexo, porque as economias principais do mundo ou estão em recessão, como os Estados Unidos, ou tem risco de entrar em recessão, como a Europa e outros países. Por outro lado, a inflação é resistente e está havendo uma mudança, uma elevação da taxa de juros no mundo. Não tão perversa como a no Brasil. O Brasil conseguiu, em pouco mais de um ano, elevar em cerca de 12 pontos percentuais a sua taxa de juros. Isso é praticamente inédito, né, na história recente, porque você teve, nenhum outro país teve uma elevação tão brusca, né? E isso, evidentemente, é uma transferência direta de renda da sociedade para o setor financeiro, mas não só, para os rentistas. São todos aqueles que financiam a dívida pública. E quem financia a dívida pública, vocês sabem, somos todos nós que aplicamos no mercado financeiro. 90% a 95% daquilo que aplicamos no mercado financeiro serve para financiar a dívida pública. Então, é uma transferência de renda de toda a sociedade para cerca de 20 mil famílias privilegiadas que têm recursos para fazer essa aplicação. Portanto, um novo governo precisará inverter completamente as bases da política econômica a ser adotada para resgatar a imensa dívida social presente no Brasil, reincorporar 1/4 da população brasileira que está fora do mercado de trabalho. Alguém pode estranhar esse número, mas eu posso detalhar um pouquinho mais. O que a gente vê e ouve é que o desemprego está em queda, o que é verdade, a taxa de desemprego está em queda. Mas existem outras definições de exclusão do mercado de trabalho que não aparecem na taxa de desemprego. A primeira é o chamado desalento, que é o cidadão que, por não ver perspectiva de conseguir emprego, desiste de procurar emprego. E são 5 milhões de pessoas nessa condição no Brasil. Ou aqueles subocupados, ou seja, que exercem pequenos bicos e trabalham muito menos do que gostariam e do que precisam. Se eu juntar tudo isso, desocupados, corresponde aos desempregados, mais desalentados e mais subocupados, eu chego a um contingente de 26 milhões de pessoas. 1/4 da população brasileira economicamente ativa está excluída do mercado de trabalho. Ao estar excluída do mercado de trabalho, ela está excluída do mercado de consumo. Ou seja, você está desperdiçando 1/4 do teu potencial de geração de renda, de emprego e de pagamento de impostos em função de uma política econômica que não valoriza a geração de valor, né? Então, isso é a primeira mudança que tem que ser feita. Segunda mudança muito importante, resgatar as funções voltadas para a condução da economia com uma boa estabilidade fiscal, mas, sobretudo, com uma estratégia, um planejamento voltado para a economia pública de uma forma geral, sinalizando para o mercado privado e resgatar as funções do antigo MDIC, que pode chamar outra coisa, pode dar o nome que quiser, mas um país como o Brasil não pode abrir mão de um Ministério da Produção. O Ministério da Produção tem que estar lá presente, muito forte, com gente muito competente, porque o mundo vive a 4ª revolução industrial, a tecnologia 5G, a nanotecnologia, a internet das coisas,
a transição energética, a transição ecológica, né? A digitalização, e tudo isso implica a adoção de políticas públicas voltadas para esses temas. Basta ver o exemplo dos Estados Unidos, da Alemanha e da China, para citar 3 países, mas poderia incluir nesse quadro também a Coreia do Sul e outros, não é? Então, não é possível deixar isso ao sabor do mercado. Não vai funcionar. Não é possível conduzir um processo assim. Então, isso implica numa mudança que é de economia política, ou seja, das escolhas que se faz na condução da política econômica. Não é? Portanto, as definições das medidas econômicas dependem do modelo a ser excluído, ou melhor, o modelo a ser admitido, a ser adotado para fazer frente a esses imensos desafios, tanto do quadro internacional, que foi agravado pelo colapso das cadeias internacionais de suprimento. Né? Nós vimos aqui a indústria brasileira parando pela falta de microprocessadores, os chips. Mas também tivemos problemas sérios durante a pandemia com a dificuldade aliás, estamos tendo ainda problemas de abastecimento na fabricação de medicamentos, IFAs, né, e outros insumos importantes para a fabricação de medicamentos. Então, é preciso rever a estratégia da globalização. Isso vale para o mundo todo, mas especialmente para o Brasil, porque se vende o mito com uma certa constância, mas que não encontra respaldo nos dados, de que a economia brasileira é pouco aberta do ponto de vista comercial. Quando, na verdade, não é isso. Na verdade, você tem nichos da economia brasileira que são altamente protegidos. Mas eu diria que 90% da economia brasileira é bastante exposta à concorrência internacional, né? E muitas vezes em bases que não são isonômicas, ou seja, são desfavoráveis à nossa produção, gerando um quadro de desindustrialização gravíssimo, de desnacionalização, com a perda de centros de decisão importantes no Brasil, tanto de empresas transnacionais que operam aqui há muitos anos, quanto de empresas brasileiras. E um processo de desestatização que é trágico, né? Ele é muito mal conduzido, porque a desestatização ou privatização é vista apenas como geração de caixa, né? E o argumento é o argumento do Estado mínimo, quando que a gente sabe que o propalado Estado mínimo não atende aos desafios que estão presentes hoje e que são exigidos da economia brasileira e internacional, né? Então, é preciso superar falsos mitos e algumas lendas urbanas que permeiam a economia brasileira, são divulgados diuturnamente na mídia corporativa, que é o meio com que a maior parte da sociedade brasileira se informa sobre a economia. E é um meio, muitas vezes, enviesado, porque ele é dominado pela visão financista, pela visão rentista, e muito deslocado dos interesses da produção e da geração de emprego, de renda, da melhora da qualidade de vida, né? Então, é esse o recado principal. As decisões estão em nossas mãos, estão nas mãos da sociedade brasileira. É preciso estar muito atento às mudanças no executivo, mas também no legislativo, porque no parlamento muita coisa vai ser definitiva. E as possibilidades estão dadas, e nós, economistas, ou uma parte deles, temos oferecido várias alternativas, mas as decisões são de ordem política, e essa ordem política depende da correlação de forças que se estabelece, né? Então, é a partir daí que vai se tomar as decisões para a mudança, e que implicará, em 2023, diante de um quadro adverso, o que faremos para superar esses desafios. Obrigado. Obrigado, professor Lacerda. Eu vou já direcionar uma pergunta para continuar um pouquinho o raciocínio aqui entre nós, e vou somar as ponderações do nosso colega coordenador, do Wander, e do nosso
segundo o coordenador, que é o Fábio Mortara. Professores, segundo o ministro Guedes, o Brasil estaria condenado a crescer em 2023. De outro lado, o mundo aponta, sobretudo a partir dos Estados Unidos e Europa, uma possível recessão se aproximando no horizonte, inclusive pela elevação da taxa de juros do Federal Reserve. A economia brasileira já está com problemas, com dívida pública elevada, que indicariam também uma recessão para o ano de 2023. A economia brasileira tem produtividade baixa em vários setores. A previsão para 2023 está mais próxima de um crescimento, como diz o ministro Guedes, ou de um cenário de desenvolvimento difícil, se não de recessão para o ano que vem? Como os senhores, para que lado mais os senhores veem a perspectiva de 2023? Segundo o ministro Guedes ou segundo alguns indicadores aí macroeconômicos da economia internacional e brasileira? É a síntese da pergunta do Fábio Mortara com a do Vander. Professor Lacerda. Paulo. Tá, professor Paulo. Tá, eu vou começar. Eu já tinha dito que eu não consigo ficar otimista no ano 2023. O ano vai começar com muita dificuldade, por conta de toda essa situação fiscal e da desorganização econômica que se promoveu neste ano, nesses últimos anos da economia brasileira. Mas, é claro, o Brasil tem um potencial enorme e não é difícil de fazer o Brasil voltar a crescer. Eu acredito que, claro, tudo depende do resultado das eleições, mas é possível fazer o Brasil voltar a crescer por conta de todo esse nosso potencial. Quer dizer, temos aí uma possibilidade de ter um mercado consumidor impressionante. Se conseguirmos dotar as populações mais pobres de um pouco mais de renda, seja através de programas como os que existem, ou seja através da geração de empregos. Um ponto importante é o seguinte: o ministro Paulo Guedes foi citado, quando perguntado a ele, bom, ministro, e a política de geração de empregos? Ele sempre respondeu, não precisa, o mercado resolve. É a resposta do padrão do Paulo Guedes, deixa que o mercado resolve. A gente sabe que isso não é verdade. Outros países têm política de geração de empregos e é por isso que saíram com facilidade da situação de desemprego. Nós precisamos urgentemente de uma política de geração de emprego no nosso país. Temos um potencial enorme de coisas a serem feitas. Precisamos de investimento, sem dúvida nenhuma. Investimento governamental será difícil por conta da situação fiscal do governo, muito difícil. O governo não vai conseguir ter recursos para investir no ano que vem. Mas o setor privado poderá, se estiver motivado e acreditar no futuro, poderá voltar a investir. As empresas multinacionais de fora, que sempre investiram muito no Brasil, veja, o Brasil, há 10 anos atrás, sempre estava entre o 5º ou 6º país que mais recebia investimento estrangeiro no mundo. De repente, esses investimentos secaram, mas podem voltar, dependendo do resultado da eleição. Então, se tivermos investimentos estrangeiros, investimentos privados, no ano que vem, por conta de um clima favorável, por conta de uma expectativa positiva quanto ao recurso, se o governo comprovar que tem um plano para colocar o país no eixo novamente, eu acho que é possível que o país volte a crescer em 2024. 2023, eu acho que, infelizmente, é um ano praticamente perdido.
Essa é, em resumo, a minha posição. Está sem som, Fernando. Professor Lacerda, quer complementar sobre esse ponto? Sim, é uma pergunta muito importante. Não há dúvida que o Brasil, dado o seu potencial, ele tem uma enorme chance de voltar a crescer, olhando o médio prazo, né? Porque o Brasil é uma potência agrícola, ele pode restabelecer, desde que ele resgate a função do Estado, a função das políticas públicas e crie um ambiente favorável, o processo de reindustrialização, né? O peso dos serviços, a nossa biodiversidade, né? Nós temos uma matriz energética limpa, né? Temos um mercado consumidor potencial enorme, né? Mas quais são as condições de entrada de 2023? São muito ruins, como já dissemos aqui, custo de vida muito elevado, que diminui a renda do consumidor, desemprego muito elevado, não é? Nível de investimento muito baixo, e o atual governo, a par do desmonte que foi feito nas instituições, nos recursos públicos, também está promovendo uma verdadeira bomba fiscal. A estimativa é que a bomba fiscal de 2022, ou seja, as medidas eleitoreiras que estão sendo adotadas via captura, por exemplo, do orçamento secreto, via emendas do relator e via medidas do governo federal para tentar promover um ambiente que lhe seja mais favorável nas eleições, deixará uma herança para os próximos 4 anos estimadas em $1 trilhão, $1 trilhão, melhor dizendo, adicional aos problemas que nós temos. Então, o que está sendo feito no Brasil é uma enorme irresponsabilidade, né? Que, em nome de uma tentativa de influenciar as eleições, estão se rasgando várias regras fiscais, várias medidas preventivas que poderiam ser utilizadas para criar um ambiente mais favorável. Então, o ônus dessa herança, né, que surgirá e começará a ser paga em 2023, infelizmente, no curto prazo, deixará praticamente nenhum espaço para o crescimento da economia, né? A demanda social é imensa, como já disse, milhões de pessoas em condição de insegurança alimentar e os serviços públicos deteriorados, né? Então, esse será o grande desafio do novo governante que assumir em 2023, e também não se sabe qual será a posição do parlamento com relação a isso, né? A captura do orçamento público hoje por um grupo de parlamentares, ela é muito problemática, muito difícil, e a perdurar ela vai continuar gerando outros passivos em 2023, 2024, né? O que dificultará, sem dúvida, a ação do Executivo. Obrigado. Eu vou agora passar uma pergunta consolidada também entre as perguntas e as ponderações feitas pelo Sérgio Mileto e pelo nosso primeiro coordenador, o Dilson Ferreira. Aqui agora, professores, um pouco pensando no espectro da tributação. A primeira ponderação é: será possível haver algum crescimento econômico sem antes uma contundente reforma tributária? E nessa linha também, o que o Sérgio pondera, né? Existem muitas empresas no Brasil, inclusive multinacionais, o Sérgio coloca, que não recolhem ou têm muitos benefícios fiscais. Eu sou suspeito para dizer sobre isso, mas tem estudos sobre isso, que não recolhem impostos, concessão de incentivos fiscais e benefícios fiscais, né? Haveria aí alguma captura do Estado brasileiro por exercício de poder econômico, né? Para não pagamento de impostos, né? A reforma tributária tem como crescer sem reforma tributária?
a concessão de incentivos e benefícios para alguns setores, para algumas empresas aqui no Brasil, né? O Sérgio coloca a emenda constitucional número 6 de 95 e a 178, a emenda constitucional 178, que trata da reforma tributária solidária, né? Essas reformas tributárias, essas emendas, esse sistema tributário, tem como o Brasil crescer ou necessariamente eles vão ter que ser profundamente alterados para começarmos a pensar numa possibilidade de crescimento econômico aqui no Brasil? Quem quer começar, professor Paulo? Eu posso começar. Veja, o assunto reforma tributária já foi discutido, inclusive aqui no PNBE, com bastante profundidade. Acho que no ano passado, né, tivemos debates muito interessantes. A questão da reforma tributária é uma questão dificílima no Brasil. Foi tentada já algumas vezes. O Lula, quando foi presidente a primeira vez, apresentou uma proposta de reforma tributária que não foi aprovada. Houve essa reforma solidária que o Sérgio Mileto mencionou, que eu e o professor, acho que o professor Lacerda também nos envolvemos, mas ela acabou não recebendo o destaque que mereceria. Conseguiu-se aí um grupo pequeno de deputados que a apoiavam, cerca de 120 deputados que ficaram a favor da reforma tributária solidária. Teria sido algo muito importante, porque realmente mexia aonde se deve mexer, que é justamente o fato principal que quem é muito rico no Brasil não paga impostos, porque quem é muito rico não vive de salário. E quem paga imposto no Brasil é salário, é assalariado. Quem é rico vive de aplicações, dividendos, lucro das empresas, que não são tributados na pessoa física. Então, isso tem que mudar. Por conta disso, eu acho que vocês sabem, a classe média brasileira hoje paga efetivamente o que se chama de imposto efetivo, em torno de 15%, né, de tudo que ela recebe, 15% é para pagar o imposto de renda. No caso da classe mais alta, das pessoas ricas, essa taxa é de 4% ou de 5% no máximo. Então, é um absurdo que quem é muito rico no Brasil paga menos imposto do que quem não é rico, né? Agora, é difícil mudar isso, porque o poder, justamente, das classes mais ricas, das classes dominantes, ele é incrivelmente forte, principalmente no Congresso. E eu acho que a gente não pode contar com isso. Não sabemos que Congresso teremos. Espero que seja um Congresso bem mais progressista e avançado que o atual, e que foi péssimo. Esse Congresso é o Congresso que criou o orçamento secreto, as medidas do relator, as emendas do relator, etc. Espero que isso seja extinto, mas não podemos imaginar que o futuro Congresso vá aprovar uma reforma tributária como a que precisamos. Eu acho que o país precisa caminhar de outras formas. Na minha opinião, só para finalizar, eu quero ouvir o Lacerda, é possível uma política de geração de empregos que atenue a questão do desemprego e atenue a questão dos informais no Brasil. Isso é possível de ser feito no ano que vem e é possível também retomar algum investimento em infraestrutura. Com isso, podemos estar gerando empregos, principalmente empregos de baixa qualificação, que são os que são mais necessários. Esse eu acho que é o caminho, né, que a gente deve privilegiar. A reforma tributária, claro, ela é muito importante, mas ela é muito difícil que venha a ser aprovada no Brasil a curto, médio prazo. Pois é, essa questão da reforma tributária, ela é realmente fundamental, não apenas do ponto de vista da competitividade da economia brasileira. Existem normas
enormes distorções. A principal delas, veja que contradição, né? Muitos economistas, muitos empresários definem o nosso ingresso ao OMC, né? Eu não estou entre eles, eu tenho ressalvas a compromissos com a... Desculpa, eu falei OMC, o CDE. Mas veja, então quem defende a adesão do Brasil ao CDE deveria também defender que a nossa estrutura tributária fosse semelhante à dos países da OCDE. E a nossa estrutura tributária é exatamente invertida relativamente aos países membros da OCDE, porque a nossa carga tributária é fortemente gerada por impostos indiretos, que são regressivos. O mais pobre paga mais, o mais rico paga menos. E não pelos impostos diretos daqueles que incidem sobre a renda de uma forma progressiva. Então, essa é a principal distorção que tem que ser corrigida. Outra distorção que precisa ser enfrentada são incentivos e subsídios sem retorno social. Por exemplo, se você pegar na Zona Franca de Manaus, claramente lá tem vários casos que vários especialistas, eu próprio já fiz vários estudos, Fernando também, vários outros, apontando que são distorções, né, envolvendo, por exemplo, a fabricação ou a chamada fabricação, que nem fabricação de concentrados de refrigerantes, né, que geram um crédito tributário que não traz nenhum retorno, favorecendo 2, 3 grandes empresas gigantes multinacionais que não devolvem isso para a sociedade, né? Então, são exemplos de temas que têm que ser enfrentados e enfrentam, evidentemente, um enorme lobby, uma enorme pressão daqueles setores que são favoráveis, não é? Então, o problema da reforma tributária é que todos somos favoráveis, em tese, à reforma tributária. Mas quando você coloca as grandes questões, isso tem pouco apoio, porque, evidentemente, implicaria no pagamento de mais impostos por parte dos super ricos e, obviamente, uma desoneração dos mais pobres, que não tem força política nenhuma, a não ser aquela de votar, né? Mas a gente sabe que a democracia não termina no voto, ela começa no voto, né? As coisas vão ser definidas depois no parlamento, no próprio executivo, mediante correlação de forças, nas quais, obviamente, os pobres estão excluídos, né? Então, esse é o principal desafio a ser vencido com relação à questão tributária. Obrigado, professor. Só vou dirigir uma última pergunta rápida aos professores, feita pelo nosso querido amigo, o professor Michel Alabi. Os professores não entenderiam que um dos grandes entraves ao desenvolvimento econômico no Brasil seria a questão da educação, ou melhor, da falta dela, ou da qualidade dela? Precisaríamos aprimorar a educação para promover um bom desenvolvimento econômico aqui no Brasil? Posso começar? Pode, professor Lacerda. Desculpa, Paulo, não sabia. Não, Lacerda, começa você, por favor. Tá bom. Como professores aqui que somos, obviamente, concordamos em gênero, número e grau com o Michel Alabi. Não há dúvida que a educação é fundamental e ela foi presente e é presente em todos os países desenvolvidos. Mas é preciso que, junto com a educação, nós tenhamos uma mudança da política econômica, porque só a educação por si só ela não consegue resolver a questão, né? Nós temos um grande paradoxo, todos sabem, no Brasil, ao mesmo tempo que temos 26 milhões de pessoas excluídas do mercado de trabalho, há algumas milhares de vagas que não são preenchidas por falta de qualificação, né? Não tem pessoas qualificadas para tal. Eu não vou repetir o erro aqui que está sendo cometido, dizer, então o problema, não aqui entre nós, mas eu já ouvi isso fora, então o problema é educacional. Não, não é, porque o que ocorre quando a economia não cresce é que você tem uma subutilização das pessoas. É o engenheiro, o advogado que vira motorista, e sem nenhum demérito o motorista, até porque eu sou filho de motorista, então não teria por que ter demérito. Mas é que o cara não precisa ser engenheiro ou advogado para dirigir um veículo. Então, é um desvio de função. E por que ele está lá dirigindo um veículo ou exercendo uma outra atividade? Porque não existe oportunidade para que ele exerça essa função.
E para exercer essa função, a economia precisa crescer. Então, eu quero colocar aqui as coisas nas suas dimensões. A educação é importante, mas ela por si só não garante nada. Tá? Ela é importante para a produtividade, para a cidadania, mas ela em si, sozinha, a meu ver, não resolve. Obrigado, professor Paulo. Claro que a educação é fundamental. Nenhum país consegue se desenvolver sem investimentos pesados em educação. Eu comecei falando aqui do avanço dos países asiáticos, justamente os países asiáticos investiram demais em educação. É uma coisa que me surpreende muito, porque existe aquele exame PISA que avalia os jovens do mundo inteiro, né? A cada 3 anos, examina cerca de 40 mil jovens no mundo inteiro, e o Brasil está sempre muito mal colocado. No último, as crianças brasileiras ficaram no 90º lugar. Só que há 20 anos atrás, quando o exame PISA começou a ser feito, a China estava pior que o Brasil. E a China agora é o primeiro colocado. Então, a China mostrou que é possível você mudar completamente o sistema educacional em pouco tempo. E a Coreia também fez algo parecido. Então, nós temos muita coisa para mexer no nosso sistema educacional. Eu acho que o fundamental é a educação de primeiro e segundo grau, o ensino fundamental, é aí que deve ter a prioridade. Fazer como os chineses fizeram, porque pouca gente sabe, mas apesar de ser um país comunista, na China as universidades são privadas. Agora, o ensino de primeiro e segundo grau é todo público e com escolas de primeiríssima qualidade. Então, eu acho que a gente deveria reorientar o ensino de primeiro e segundo grau e ter uma participação maior do governo federal, porque o governo federal, hoje, o ensino de primeiro e segundo grau hoje é responsabilidade, sobretudo, dos governos estaduais e das prefeituras. Eu acho que o governo federal tinha que também ter uma atuação maior nesse ensino e talvez uma atuação menor na questão do ensino universitário. Mas, sem dúvida, claro que o Michel tocou num ponto importantíssimo, que não dá para um país pensar em se desenvolver sem investimentos pesados em educação. Concordo plenamente. 2 últimas para finalizar bem objetivamente aos professores. A primeira, bem objetiva, Fábio Mortara. Qual a taxa de crescimento estimada prevista para o ano que vem? Se haverá crescimento? Cresceremos ou não cresceremos? Muito provavelmente não haverá crescimento e nós corremos um sério risco de recessão, porque, pelos elementos que a gente já colocou aqui, e a enorme herança que ficará para o próximo governo, né, do descalabro fiscal completo, entre outros problemas que estão na economia brasileira, não haverá espaço para o crescimento e pode haver uma recessão. Eu concordo. Se houver crescimento, será muito pequeno. Impossível que haja um crescimento, por exemplo, de 2%. É daí para baixo. Será um ano muito difícil, inclusive porque a economia mundial provavelmente estará em recessão também. E o Brasil depende muito do que ocorre no mundo. Então, os países europeus, a própria China, os Estados Unidos, todos estão temendo uma recessão, um aumento grande do desemprego e, portanto, não há como a gente achar que o Brasil terá um comportamento diferente. Então, será um ano difícil. Certamente será um ano muito difícil, porque o crescimento será pequeno, se houver. E a última, para as considerações dos senhores, o Luiz Meiro dirigiria: qual seria uma estratégia econômica para a reindustrialização no Brasil? Bem, a reindustrialização depende, dentre outros fatores, de uma política industrial que está ausente da pauta no governo atual. Aliás, ele extinguiu o Ministério da Indústria e Comércio.
e nenhum outro órgão cuida desse tema. Então, primeira condição é reconhecer que isso é um problema, né, e colocar instrumentos para isso. Segundo, a política macroeconômica, seja a política fiscal, monetária e cambial, precisa ser favorável à geração de valor agregado, à geração de desenvolvimento. Então, são esses elementos que, junto com a produtividade microeconômica, juntando inovação, gestão adequada e proação das empresas, é que pode conduzir o país para uma reindustrialização. Todas as vezes que uma dessas três pernas, a macro, a meso e a micro, estiverem desequilibradas, nós vamos ter mais do mesmo, ou seja, um quadro de desindustrialização com todas as suas consequências. Obrigado. Professor Paulo. Eu, sem dúvida, uma política industrial é fundamental, definindo exatamente os setores aonde a gente vai dar prioridade. Veja, eu sou de uma geração que cresceu ouvindo aquela frase: o Brasil é o país do futuro, né? E o futuro chegou e o Brasil continua, piorou até. Agora, de novo, nós temos uma grande oportunidade pela frente. Vejam o que está acontecendo. A questão energética. O mundo vai passar por uma transformação enorme do ponto de vista energético. Por quê? Porque hoje o problema mundial principal é a questão climática, a questão do aquecimento global. Então, todos os países estão tomando medidas para eliminar o CO2, a emissão de CO2, consequentemente, procurando eliminar o uso de petróleo, uso de gás natural e forçando o uso de energias renováveis. É claro que a guerra da Ucrânia atrapalhou um pouquinho isso, né? A Europa, que era quem estava mais avançada no caminho das renováveis, teve que reverter, mas isso logo, espero, volte ao normal. Agora, o Brasil é um país que tem tudo em termos de energias renováveis. Nós temos a maior exposição solar do mundo, então devemos ser uma potência em energia solar. Temos a maior quantidade de ventos do mundo no nosso litoral. Poderíamos ser uma potência na área de energia eólica. Temos o álcool, que polui muito menos que a gasolina. Temos o hidrogênio. O Brasil tem tudo para ser uma potência energética, mas não. Continuamos ainda usando as fontes antigas. Tivemos aí o problema agora da gasolina, quando poderíamos ter partido para outras alternativas. Não, fomos lá, eliminamos o imposto da gasolina, mas não fizemos o que seria adequado, que é claro que isso já devia ter vindo de mais tempo, mas é a intensificação do uso da energia renovável. Veja só, a gente, não é uma questão simplesmente de dizer, não, nós vamos ter que usar, nós deveríamos ser grande player nessas áreas. Por exemplo, o mundo inteiro partindo para a energia solar agora. Então, os países estão precisando de coletores solares, coletores fotovoltaicos, etc. Nós fabricamos isso? Não, muito pouco. Não desenvolvemos a capacidade de fabricação. No caso de energia eólica, a mesma coisa. Sabemos fabricar as pás? Não. Poderíamos ser. Nós temos o maior potencial de energia eólica, mas não sabemos fabricar os equipamentos. Então, temos que comprar da China, ou comprar de Israel, ou de outros países. Então, o carro elétrico. O Brasil poderia ter... O Brasil foi um dos grandes produtores de automóveis do mundo. Poderíamos ter uma fábrica de carro elétrico no Brasil, não só estar usando, como fabricando. Mas, para isso tudo que eu mencionei, coletor solar, carro elétrico, precisava de política industrial. Não tivemos, deixamos o mercado resolver. O mercado nunca resolve a nosso favor. Precisaria ter tido uma política industrial. Então, realmente, a gente precisa urgente de uma política industrial que nos leve para essas áreas onde nós temos um potencial enorme e, principalmente, que privilegie as áreas onde não haverá uma robotização maciça. Não adianta a gente querer ser muito forte agora em áreas que serão robotizadas. Nós temos, então, que escolher com muito cuidado quais serão os setores que serão privilegiados. E aí, sim, ter uma política industrial significa
dar incentivos para esses setores, formar recursos humanos nesses setores, porque quando a gente fez isso, quando a gente teve política industrial, deu certo. Vejam a Embraer. A Embraer é fruto de uma política industrial que previu também formação de recursos humanos. Então, claro, tivemos políticas industriais que deram errado. Talvez a política da informática foi uma delas. Mas faltou justamente a formação de recursos humanos adequados. Então, se a gente tiver uma política industrial bem feita, escolher de forma adequada os setores, nós temos tudo para voltar a ser um player industrial importante. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Obrigado, professor Paulo. Dado que nós estamos já no nosso limite do nosso tempo, eu gostaria, então, agora, nesse momento, de passar a palavra para as considerações finais do professor Lacerda e depois do professor Paulo, e aí eu encerraria passando a palavra final ao nosso coordenador, Fábio Mortara. Por favor, professor Lacerda. Muito obrigado, Fernando. É uma satisfação poder dialogar com vocês. Eu vou me permitir convidar a todos vocês que se interessam sobre o debate dos grandes temas nacionais, especialmente no que se refere à economia, a acompanharem não só o nosso portal, COFECON, Conselho Federal de Economia, que é o www.cofecon.org.br, e estamos presentes também nas mídias sociais. Bom, o COFECON representa cerca de 200 mil economistas brasileiros e tem uma função precípua de registro e fiscalização da profissão. Mas, obviamente, nós exercemos também um papel de colocar o conhecimento do economista a serviço da sociedade, né? Os economistas das mais variadas tendências ideológicas, dos correntes de pensamento, que promovemos debates nas mais variadas formas, em congressos, seminários, lives, a revista dos economistas e etc., para contribuir para as alternativas que se apresentam para a economia brasileira. E dizer que foi uma satisfação poder trocar algumas ideias aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Lacerda. Eu que fico muito satisfeito de, nessa semana de economista, poder compartilhar um debate tão bom com o senhor aqui. Muito obrigado pela presença aqui. Professor Paulo Feldman. Bom, eu queria agradecer o convite. Para mim, uma satisfação enorme estar aqui com muitos amigos. Como eu disse, tenho uma admiração e um carinho muito forte pelo PNBE. Foi uma honra estar aqui participando junto do professor Lacerda e de todos vocês aqui desse debate. Eu tenho um assunto que eu não poderia deixar de mencionar, que é fundamental quando a gente fala da economia brasileira, que é o apoio à pequena empresa. A pequena empresa, ela não tem merecido atenção de nenhum dos governos recentes no Brasil. E ela pode ser a forma do Brasil dar a volta por cima. É fundamental que se pense na pequena empresa, inclusive porque falamos agora há pouco de política industrial, mas o que está acontecendo nos países europeus, principalmente, e nos Estados Unidos também, é que depois da pandemia, com a volta à atividade, houve uma robotização maciça das atividades. O uso intensivo demais do computador e das ferramentas de inteligência artificial, etc. Então, o emprego não está voltando também por isso. Uma das razões dessas dificuldades que os países estão atravessando é porque não houve a geração de empregos que se imaginava, inclusive por conta da automação enorme. A venda de robôs bateu todos os recordes em 2021. Vendeu-se quase 1,5 milhão de robôs, porque houve um barateamento enorme no preço dos robôs. Então, veja, os empregos não vão voltar para a grande empresa. Quem vai gerar emprego? É a pequena empresa. A pequena empresa é a grande geradora de emprego do futuro, mas ela precisa de apoio. E no Brasil ela não tem apoio nenhum. Vejam, no Brasil, a pequena empresa é 99% total das empresas. O Brasil tem 8 milhões de empresas,
só 80 mil não são pequenas. O resto, 7.920.000 pequenas empresas, mas são apenas 29% do PIB brasileiro. Então, nós temos que mudar isso. Por que essa situação é dessa forma? Porque no Brasil não existem políticas públicas que apoiem a pequena empresa. É impressionante. Nos países europeus, a pequena empresa é fortemente exportadora. Você pega a Itália, vou dar esse dado e termino a minha fala, que eu acho que ele é emblemático demais. Total das exportações brasileiras, 1% apenas sai da pequena empresa. 1%. Total das exportações italianas, metade sai da pequena empresa. Como? Por que essa diferença? A pequena empresa italiana é tão mais competente que a brasileira? Claro que não. Mas na Itália existe uma coisa muito simples, chamada consórcio de pequenas empresas. Quando as pequenas se juntam num consórcio, elas têm uma série de facilidades fiscais, pagam muito menos impostos e ficam competitivas, fora o apoio logístico que o governo italiano dá também para elas. Bom, esse tipo de coisa é política pública, que lá tem e aqui não tem, e que nós precisamos. Então, só para encerrar, eu diria que esse foi um aspecto importante que a gente acabou não mencionando, eu queria mencionar agora. O Brasil precisa urgentemente apoiar as suas pequenas empresas através de políticas públicas inteligentes. E agradeço muito o convite que vocês me fizeram, foi uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês e participar desse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. Muito obrigado, meu companheiro de PNBE, eminente professor da FEA da USP, pelo seu tempo aqui também conosco. Eu que agradeço a oportunidade que o PNBE me deu de poder moderar esse evento ao lado de amigos e grandes professores, professor Antônio Corrêa de Lacerda, professor Paulo Feldman. Com isso e com muita felicidade, eu devolvo a palavra para finalização ao nosso companheiro, coordenador Fábio Mortara. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Fernando. Parabéns pela brilhante coordenação. Foi um momento de inteligência, né? Como muitos que o PNBE tem proporcionado a nós e aos nossos membros. Então, em nome, enfim, do Dilson, meu e de todos os coordenadores do PNBE, eu queria agradecer imensamente ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, as suas ideias, as suas proposições. A gente espera vê-lo novamente e obrigadíssimo por atender o nosso convite. Professor Paulo Feldman, nosso companheiro, 30 e tantos anos de PNBE, com muito orgulho. É um prazer enorme compartilhar e absorver os seus ensinamentos e as suas ideias, né? O que está claro é que o PNBE é necessário para esse tipo de debate e para que a gente formule e avance nas proposições de um Brasil melhor, né? Então, eu acho que esse debate de hoje expressa exatamente isso, né? A necessidade de novos debates, a necessidade de consolidar ideias e a necessidade de dar conta de tantas, enfim, desafios, tantas mazelas que nós temos, né? Que vão desde distribuição péssima de renda até a falta de uma política industrial, como bem vocês destacaram, né? Então, eu, com a escassez de tempo, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a presença de vocês. Estamos aqui agora, enfim, com um grupo grande de pessoas que ficaram até o fim e que veem um valor enorme nisso que vocês apresentaram. Parabéns e muito obrigado e até a próxima.